Por alguma razão, o governo brasileiro decidiu que não podia vender mais álcool a 95% para os cidadãos comuns, porque os cidadãos comuns foram considerados um bocado irresponsáveis e andaram se queimando demais, jogando álcool no fogo, acendendo churrasco e fazendo outras bobagens com o álcool puro. Então, decidiram que o álcool que era vendido no mercado não podia mais ser 95% e agora ia ter que ser só mais ou menos 40 e poucos por cento. Então, hoje eu vou tentar concentrar esse álcool através de uma destilação simples. Como vocês sabem, o álcool ele forma o que a gente chama de mistura azeotrópica com a água. Significa que se eu simplesmente destilar o álcool que veio do mercado, ele não vai destilar 100%. O azeótropo que ele forma significa que o vapor vai estar com uma composição de aproximadamente 95% de etanol e o resto de água. Para remover essa água adicional, tem que usar outras técnicas, porque destilação simplesmente, você pode destilar quantas vezes você quiser que você não vai conseguir. Além disso, por uma questão tributária, o álcool que é vendido para desinfetante, né, ele é diferente do álcool que é vendido como uma bebida. Então, por lei, é obrigado a adicionar um composto que a gente chama de denaturante. Um composto bastante amargo que é adicionado no álcool de limpeza e ele faz com que o álcool não seja bebível. Embora tenha gente que beba assim mesmo. Tá? O processo de destilação do etanol ele é bastante simples. Tem absolutamente nenhum segredo. É um aparato de destilação comum, como já deu para ver em vídeos anteriores. Como sempre, a gente coloca alguns cacos de alguma coisa ou pelotinhas de vidro para tornar a ebulição menos tumultuosa e reduzir o risco do negócio começar a pular e a ser arremessado dentro do seu condensador por conta de uma ebulição muito tumultuosa. Tenha certeza de que você está fazendo isso num ambiente mais ventilado, simplesmente porque, inevitavelmente, vai ter um pouco de vapor de etanol saindo, né? Por menos que a gente queira perder, e isso pode ter um certo risco de incêndio. Ligado ao aquecimento, é uma questão de aguardar que a mistura entre em ebulição. O azeótropo do etanol com a água deve entrar em ebulição a aproximadamente 78 graus, se minha memória não falha. Essa temperatura ela varia um pouco com a altitude que você está. Aqui eu estou a mais ou menos 600 metros de altura, então deve ser um pouquinho abaixo de 78 graus. Eu vou fazer um chute que deve ser mais ou menos uns 76 graus. Esse álcool de limpeza que eu comprei, ele também tem adicionado não só o denaturante, mas também um aroma eucalipto. E eu quero ver se esse processo de destilação ele vai ser capaz de remover esse aroma de eucalipto. O etanol, ou melhor, o seu azeótropo 90% com água, 95% com água, ele tem um calor específico muito inferior ao da água. Então a ebulição começa muito mais rápido. Como podemos ver, a temperatura de ebulição está aproximadamente 77 graus e está procedendo bastante rápido. Tá? Eu acho que eu vou até reduzir um pouco esse calor. Numa destilação, é a coisa mais costumada você descartar a primeira fração, porque ela pode estar carregando alguma sujeira ou alguma coisa que esteja presa dentro do aparelho de destilação ou alguma fração mais leve. Nessa mistura, eu não prevejo absolutamente nenhuma fração mais leve. Então, é só para tirar a sujeira mesmo.
Esse álcool ele tem aproximadamente 40 e poucos por cento peso a peso na mistura com a água. Isso significa que o nosso rendimento máximo que vai ter aqui, se eu comecei com aproximadamente 250 mililitros, vai ser aproximadamente 40% disso. Quando que vai saber que terminou o negócio? Na hora que a temperatura começar a... Ó, foco aqui melhor. Na hora que a temperatura começar a subir significativamente e que a ebulição perder ritmo. Porque o azeótropo vai ter sido ebulido totalmente ou quase totalmente. E aí a temperatura vai subir até se aproximar da ebulição da água. Nesse momento, a gente interrompe a destilação, porque senão vai começar a carregar água para o seu produto. Depois de alguns minutos, a gente pode observar que o volume já se reduziu consideravelmente e os produtos que foram adicionados estão começando a formar uma espuma. E a temperatura também aumentou. Está um pouco acima de 80 graus. Oh, foco chato. Significa que nesse momento, que a gente já tem uma boa dose de produto, já está começando a arrastar um pouco de água para o destilado. Eu recomendo nessa hora que você desligue o calor e espere tudo esfriar. Senão você vai estar contaminando o seu produto. Também dá para observar que quando começa a passar água, a superfície do balão ela deixa de ser de ficar aquela aparência assim de lavada, de limpa, e começa a parecer que está condensando um vapor. Isso é água. Então significa que todo o álcool, ou quase todo o etanol, já passou para o outro lado. Depois que esfria, você pode adicionar mais matéria-prima aqui, ou você pode esperar esfriar e descartar. Isso aqui é água com um pouquinho de álcool, então não tem nenhum problema de jogar fora no bueiro ou no ralo da sua pia. Essa é a segunda rodada. Eu esperei esfriar e adicionei uma matéria-prima, o etanol 45%, no mesmo balão que ainda tinha o resíduo de água do anterior. Normalmente a gente não recomenda que você encha o balão além da metade dele, porque isso facilita a passagem de bolhas e respingos para dentro do seu produto. Note também que no final do lote anterior estava turvo. Os materiais que estavam dissolvidos lá dentro, denaturante, aroma, essas coisas, aparentemente estavam precipitando, deixando a solução turva. Na hora que adicionei mais matéria-prima, ficou transparente de novo. Depois dessa rodada, eu vou esperar esfriar, jogar fora o resíduo. Ou melhor, vou separar ele para ver quanto que a gente vai ter de água no final. E vou começar com o balão limpo.
Bom, no final das contas, depois de mais 1h30 de processo de destilação, aqui a gente tem o resultado final. Do lado esquerdo tem o produto destilado, ficou bastante claro, nenhum tipo de resíduo ou coisa assim. No meio, uma amostra do álcool original, né, antes de destilar, e na direita o resíduo da destilação, que é água com um pouco de álcool ainda. Aí sim, se a concentração original era 45%, por que é que não deu mais ou menos 45% do volume? Bom, tem perdas. Primeiro que o meu produto destilado, ele leva um pouco de água a mais. E a água que sobrou, ela também tem um pouquinho de álcool. Eu já provei e o denaturante ele não passou para o destilado. Ele está todo na água que sobrou, que ficou bem amarga, inclusive. Depois, mais para frente, num dos próximos vídeos, eu pretendo pegar esse etanol 95% e transformar ele em etanol anidro, que a gente usa para um monte de coisas. Valeu a todos por terem assistido.